Bom dia, boa tarde, boa noite e por que não dizer boa madrugada. Quem sou eu? Eu sou Isaac Barbosa, sou o seu professor de literatura e cá estamos nós, pessoal, mais uma vez reunidos a fim de estudarmos a magnífica e magnânima literatura de língua portuguesa. Então, por favor, peço que vocês se sentem confortavelmente e apertem os vossos cintos. Por que, professor? Porque a viagem literária está para começar. E hoje vamos estudar o arcadismo. Isso mesmo, aquele movimento artístico literário que sucede o barroco e apresenta uma série de características bem distintas. Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que saber sobre arcadismo? Isso aqui, ó, pessoal, a expressão exacerbada, gritante e desenfreada da fé e da religiosidade do barroco fez com que no arcadismo se criasse uma contenção, epa, peraí, vamos frear um pouquinho esse desregramento da fé e colocaremos no lugar disso um laivo de razoabilidade, de razão, certinho? Então vejam, há uma espécie de recrudescimento, de aumento, uma retomada dos valores do renascimento cultural, dos valores da Grécia Antiga, dos valores greco-latinos, conforme temos aqui, pessoal, os princípios artístico-filosóficos do Renascimento vão retomar as rédeas da produção artística, da produção filosófica, da produção literária. E é nesse contexto, então, de retomada dos valores do renascimento cultural, dos valores greco-latinos, que surge aqui o arcadismo. Então, nesse contexto, teremos alguns movimentos muito famosos. Um mais estudado pela história, o iluminismo, e outro estudado por nós, o arcadismo. Então, vamos descobrir aí como o arcadismo se configura e quais são as suas características gerais. A primeira coisa que a gente deve pensar é que o nome arcadismo vem da Arcádia, que faz alusão justamente à geografia da Grécia. Por isso, devemos ter em mente sempre de forma imediata, já quase que automática, que o arcadismo faz sempre alusão à mitologia, à cultura, à geografia greco-latina, certinho? Então vamos para algumas características gerais, meus queridos e minhas queridas, do arcadismo. A primeira coisa e o princípio norteador do arcadismo é o carpe diem. Uma expressão um pouco mais desenvolvida do carpe diem é a seguinte: carpe diem quam minimum credula postero, ou seja, aproveite o dia. Literalmente seria colha o dia, mas vamos de aproveite. Aproveite o dia sem acreditar minimamente no amanhã. Viva o dia de hoje sem se importar minimamente com as consequências, porque nós não podemos ser felizes no futuro, nós não podemos ser felizes no passado. O único momento que nós temos para aproveitar é o hoje, é o agora, é a única coisa real, é a única coisa que existe, é o presente. E se eu não for feliz no presente, em que momento eu serei feliz? Em nenhum. E se eu não for feliz agora, então não vou ser feliz jamais. Aproveite o dia, meus jovens. É a dica do arcadismo. Vejam bem, além disso, para aproveitar o dia, há uma série de pré-requisitos que o arcade precisa cumprir. Ele precisa cumprir com uma série aqui de pré-requisitos, melhor dizendo. Então vejam bem, ele não pode ser feliz em qualquer lugar. Para ser feliz, o arcade tem que fugir da cidade. Ele deve se distanciar das grandes aglomerações urbanas. Será que o arcade previu a pandemia? Por isso que ele fugia de aglomerações? Faça como o arcade, fuja de aglomerações. Esse tipo de pensamento de que é melhor eu me evadir da cidade e procurar um local mais afastado é baseado em uma teoria de um filósofo iluminista. A filosofia de Rousseau pregava que o homem é por natureza bom. Mas se o homem é bom, professor, você me pergunta se o homem é bom porque, por exemplo, existe a maldade, existe a violência, existe o furto, o assalto, o roubo, existe a agressão, o homicídio. Por que existe tanta coisa de ruim se o homem é bom? A resposta que Rousseau deu a esta pergunta foi a seguinte: o homem é bom, todavia a sociedade corrompe o homem, de tal forma que quando o arcade foge dos grandes centros urbanos, ele se aproxima do meio natural, da natureza. Desta maneira, então, o arcade se torna melhor, porque ele vai ser menos corrompido pela sociedade.
já que está afastado dela. Imagine a sociedade como algo radioativo. Então, quanto mais distante, mais seguro. Então, para o Arcade, a cidade era o Chernobyl do ser humano. Ele buscava a sua pureza, ele buscava a sua bondade, o seu estágio natural, fugindo dos centros urbanos. Então, eu só consigo aproveitar o dia fugindo da cidade, é o Fugariurben. E não posso só fugir da cidade, gente. Eu preciso adotar um estilo de vida simples. Porque, veja bem, o estágio natural do homem está ligado à simplicidade de vida, está ligado justamente a uma vida sem excesso. E eu digo outra coisa a vocês, a concepção de dinheiro está muito ligada ao tempo. É só você imaginar aí aquele personagem do Ramon Valdez, Time is Money, quando ele fazia o Tio Sam lá. O tempo está muito ligado ao dinheiro, gente. Então, se eu possuo muitas coisas, eu vou precisar de muito tempo de trabalho, não só para conquistar, comprar essas coisas que eu possuo, como também para mantê-las. Então, se eu tenho 2 carros, são 2 revisões, 2 manutenções, 2 consertos, são 2 tanques de combustível para encher, e gasolina tá caro, pessoal. De tal forma que eu vou gastar o dobro do tempo de trabalho para conseguir manter esses meus 2 carros. Mas se eu abrir mão desses 2 carros, começar a andar de bicicleta, vejam que a simplicidade talvez só me faça bem. Mas um exercíciozinho, ó. Baixar aqui um pouquinho o ombro. Vou gastar menos dinheiro, logo terei menos tempo de trabalho. Ou seja, eu terei mais tempo livre. De tal forma que o menos é mais. Quanto menos eu tenho de bens materiais, mais a minha vida é rica de experiências pessoais. Essa é a equação do Arcade. Vou cortar tudo que é inútil. Para quê? Para viver melhor com menos. É a valorização das experiências pessoais em detrimento das posses materiais. Inutilha trunquete, corte o inútil. Outra coisa, no ponto de vista formal, a poesia Arcade também corta muitas figuras de linguagem, versões, hipérbatos, corta uma linguagem mais sofisticada, aderindo então a também uma linguagem simples. Vida simples, linguagem simples, esse é o pensamento do Arcade. Então, se eu tenho menos, se eu fugir da cidade, eu acabo tendo um estilo de vida que busca prazer em algumas coisas que são gratuitas. Gente, o sol, a grama nos seus pés, o cheiro de um lago, de um rio, do mar, a brisa do verão, tudo isso é de graça. Então, no arcadismo existe isso aqui, ó, uma valorização na vida no campo. E essas experiências, essas sensações adquiridas no campo são gratuitas. Eu não preciso pagar por elas. Logo, se eu preencher a minha vida de vento, de sol, de sensação gostosa de calor no campo, de andar de mãos dadas com a cocotinha, olhando a paisagem belíssima, isso vai fazer com que a minha vida seja extremamente preenchida de boas sensações. Eu vou aproveitar o dia, eu vou estar longe da cidade e eu vou exaltar essa vida no campo, que para o pensamento Arcade é melhor, é mais barata e faz com que o homem seja mais feliz. Mais uma vez, pessoal, isso é para a concepção da poesia Arcade. Não é uma aula de sociologia, não é uma aula de psicologia, é uma aula de literatura. Então, essa era a literatura valorizada à época. Os poetas farão eulíricos que pensarão desta maneira. Isso não quer dizer que o autor do texto assim viverá. Vou contar uma fofoca para vocês, pessoal. Cláudio Manuel da Costa era um homem riquíssimo e vivia no centro urbano da época, em Vila Rica. Riquíssimo, vivia na cidade. O próprio Cláudio Manuel da Costa não se encaixaria no Fugariurben, não se encaixaria numa vida simples. Então vejam, isso é literatura, pessoal, nem é vida real. Então, para se encaixar nessas características, você tem que ser um eu lírico de um texto do arcadismo, ok? Não é uma pessoa do mundo histórico, do mundo material, mas sim ficção poética. Showzinho? E, por exemplo, esses pastores que viviam no campo vão valorizar muito a razão, justamente por uma alusão já que ao contexto do iluminismo. O barroco valorizava muito a fé, a religiosidade. Então, para se diferenciar do barroco, o eu lírico, o Arcade, por exemplo, será um racionalista. Ele vai equilibrar tudo na razão, o que às vezes até diminui o caráter de afetividade, de sentimentalismo em alguns momentos do texto. Então, assim,
Quando no livro de Tomás Antônio Gonzaga, Marília de Disseu, o Disseu vai dar aquela paqueradinha na cocotinha da Marília, o que é que ele faz? Ele meio que vai usar argumentações racionais para convencer Marília a ficar com ele. Isso tira um pouquinho do romantismo, pessoal. Não tira? Claro que tira. Todavia, a obra toda não mantém esse ritmo. Encontramos essa espécie de convencionalismo amoroso em alguns fragmentos. Em outros, você tem uma certa hipertrofia do sentimentalismo. Então, vocês também já conseguiram deduzir que o Inutilita Trunquete é basicamente uma associação da mediocridade de ouro. É justamente cortando o inútil que eu consigo aproveitar o lado bom das coisas mais médias. Veja bem, a palavra mediocridade hoje é muito mal interpretada. Quando eu aponto para alguém e falo, você é um medíocre, eu meio que estou ofendendo essa pessoa. Estou dizendo que ela está muito abaixo da média. Mas na verdade a palavra medíocre é justamente quem está na média. Ou seja, a aurea mediocritas quer dizer exatamente que o ouro está no meio termo. O meio termo que é o dourado. Transformando isso em outras palavras, por exemplo, eu poderia dizer que o melhor termo é o meio termo. Nem a riqueza, nem a pobreza. Aqui, ó, uma vida simples em que não me falte nada. Não me sobra nada, porém também não me falta nada. Essa é a mediocridade do meio. Ou então a mediocridade de ouro, segundo o preceito do Arcade. Então não pode sobrar, por isso eu corto o inútil. E também não pode faltar, porque na dificuldade eu não consigo aproveitar o dia. No sofrimento eu não aproveito o dia. Mas quando eu estou exatamente nesse meio termo, aí eu consigo aproveitar o dia. Se me sobra, se eu tenho excesso, eu me corrompo, porque isso é a ideia da sociedade, é acumular. Se me falta, eu sofro, então eu não aproveito o dia. O ideal do Arcade sempre é o meio termo. Okzinho? Um outro tópico legal é esse aqui, gente. Justamente o poeta Arcade constrói um lírico que foge da cidade. Ele tem que fugir da cidade para algum lugar. Ninguém foge para canto nenhum. E o eu lírico do arcadismo foge exata e precisamente para um lugar legal. O que é então, professor, esse lugar legal? O que é um lugar ameno? Veja bem, o arcadismo é muito influenciado por algumas filosofias e alguns pensamentos greco-latinos, a exemplo do empirismo. E para o empirista, aquilo que interessa é aquilo que pode ser captado pelos 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar. Fiquei um pouco nervoso agora, porque eu sempre erro os 5 sentidos, eu sempre esqueço de um. Então, um lugar ameno, um lugar legal, é aquele lugar em que é bonito. Então a minha visão está sendo constantemente estimulada por visões boas. Como é no campo, ele tem aquele cheiro agradável do cipestre, da natureza, da relva. Então o meu olfato também é estimulado. Eu consigo ouvir os sons da natureza, eu consigo tocar a areia, sentir o sol quente na minha pele. Então esse lugar ameno consegue estimular os meus 5 sentidos, inclusive de forma gratuita. É por isso que o ideal é fugir da cidade, gente. Porque na cidade, em uma casa, em um ambiente fechado, eu não consigo aproveitar tanto as sensações dos meus 5 sentidos, de tal maneira que eu vou precisar de ouro, de dinheiro, de consumo, de, por exemplo, meios artificiais para recompensar o meu corpo pelas sensações que eu não consigo obter na natureza. Então a cidade me corrompe. E parem para pensar nos dias em que vivemos. Não sentimos falta de um local aberto para podermos respirar a brisa do verão, para podermos sentir o sol quente em nossa pele, caminharmos, ouvirmos os pássaros cantarem, o riacho correr. A natureza faz falta aos nossos 5 sentidos. Então, o pastor Arcade é uma pessoa melhor porque ele já possui a riqueza da natureza e não vai precisar da riqueza dos homens, de tal maneira que ele busca uma vida mais pacífica, pois ele já está plenamente satisfeito com aquilo que a natureza dá de graça. E eu já adiantei, o pastor Arcade. Que figura, que tipo de ser humano seria mais adequado para viver no campo com a vida simples, se não o pastor? O pastor de ovelhas, então, nem é um gigante latifundiário proprietário de terras. Não é um dono de uma mina. Ele não é um funcionário de um escritório de uma banca de advocacia na cidade. Ele é um homem simples do campo. É um pecuarista, mas um pecuarista de pequeno porte.
Este é o homem que pode viver uma vida simples, segundo os preceitos do arcadismo. E esse pastor vai promover toda uma retomada da filosofia greco-latina. Veja que pastor qualificado esse pastor do arcadismo. Então ele vai promover uma poesia, vai promover falas, discursos, poemas incrivelmente antropocêntricos. Isso destoando do barroco, que era teocêntrico. Em muitos poemas tratava da fé, da religião, do espírito, da alma, do pecado, do arrependimento. Aqui não. Aqui as relações serão mais humanas. É a razão, é o amor, enfim, é uma poesia agora que põe o homem no centro de tudo, uma poesia antropocêntrica. É uma poesia que não irá dialogar muito com o cristianismo. Vai aparecer o Cupido, a Eros, Éolo. Então os deuses gregos estarão presentes, os mitos gregos. A própria Arcádia é um conceito greco-latino. Então essa evasão do cristianismo será chamada de paganismo, ok? A natureza, por exemplo, do Brasil e a natureza dos poemas do arcadismo não são tão similares assim não. O campo, sabe, o campo, o meio ambiente, a natureza do arcadismo é meio geral, é meio universal. Então você tanto poderia estar, sei lá, no sudeste do Brasil, como também poderia estar na zona temperada da Europa. Essa natureza é muito universal. As relações de amor são muito convencionais. A postura dos pastores árcades são muito parecidas. Isso se dá o nome de universalismo. Não se explora a particularidade das sensações. Claro que em tudo na vida há exceções. Por exemplo, Bocage, Tomás Antônio Gonzaga acabam passando por experiências pessoais muito específicas. E essas experiências pessoais específicas, idiosincráticas, únicas, se refletem na poesia desses autores. Então, em alguns momentos, existem laivos de individualidade na obra de vários poetas. Ou seja, vocês vão encontrar uma personalidade muito forte, até um certo sentimentalismo em Tomás Antônio Gonzaga, em Bocage, enfim, vai depender do fragmento de texto lido. Então isso aqui são características gerais, não características particulares, pessoal. Até a própria postura do eu lírico perante a mulher, nesse clima de convencionalismo e de universalismo, é bastante parecida com, por exemplo, a de Camões, a de Petrarca, a de Dante, em que existe muito mais uma contemplação da mulher amada, como se essa contemplação fosse o bastante. É uma poesia, então, de paquera, de admiração, e não necessariamente há uma evolução dessa relação entre pastor e pastora ao ponto de gerar algum conflito, seja esse conflito gerado pela rejeição ou já pela relação consumada entre homem e mulher. Não, há uma relação mais distante, ou seja, valoriza-se muito mais o amar o amor, estar apaixonado pela sensação de estar apaixonado, que necessariamente um ímpeto de concretizar aquela relação amorosa. Então temos aqui um herdeiro do platonismo amoroso aí, do renascimento cultural. E claro, imitação dos modelos clássicos. Isso inclusive vai aparecer em outros autores do arcadismo. Exemplo da Gama, que, enfim, repetirá uma estrutura já consagrada. Santa Rita Durão também. Então eles vão repetir a estrutura dos épicos clássicos da língua portuguesa, enfim, do renascimento cultural, da língua latina. Então a inovação e a originalidade não são valores praticados pelo arcadismo, todavia podem aparecer eventualmente em um autor ou outro, certinho, pessoal? Então vejam bem, concluindo aqui em síntese, o arcadismo é um movimento estético, é um período literário no qual houve uma ruptura com a estética barroca. Se adotaram manifestações literárias que visavam o resgate de valores grecolatinos, valorizando então a poesia lírico-amorosa, sobretudo nos casos de Cláudio Mano da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, uma poesia lírico-amorosa em que um pastor, por exemplo, usando toda uma série de temáticas muito comuns ao período, demonstra o seu encantamento pela vida no campo, pela sua pastora, e através, por exemplo, da vivência em um lugar ameno, com uma proposta muito simplista, reducionista de vida, ele propõe aproveitar o dia, o que talvez seja a principal lição do arcadismo.
Porque no final das contas, o que interessa é a nossa capacidade de conseguir aproveitar o nosso dia. Contudo, eu não recomendo que vocês tenham o desapego que o Arcade tem em relação ao futuro. Mas mesmo assim, mesmo nos preparando para o futuro, que consigamos aproveitar o dia. E é com essa mensagem bonita que eu encerro este vídeo de hoje. Então, pessoal, beijo no coração, forte abraço e até o nosso próximo encontro. Nos vemos por aí.